Hoje, sexta-feira, dia 22 de agosto. Gente, eu peço desculpas para vocês pelo atraso. Eu tenho procurado manter o horário dos vídeos 9 horas da noite, 9h30, assim, no mais tardar. Mas hoje não teve como mesmo, tá, gente? O que foi que aconteceu? Vocês me pediram a cobertura do Estrela da Casa. Eu, inclusive, postei uma enquete aqui no canal. E aí, hoje à tarde, lembra que ontem eu falei para vocês que ia depender da agenda? Hoje à tarde, a Globo chamou uma coletiva de imprensa com vários influenciadores e tal. E aí eu tava assistindo essa coletiva, apesar de eu não ter saído fisicamente de casa, mas foi um trabalho como qualquer outro. E aí eu tive que assistir a coletiva de imprensa para pegar as informações que eu vou trazer para vocês sobre o reality show. E em paralelo a tudo isso, eu ainda tinha outras obrigações para fazer hoje, tive que resolver um problema no banco e tal, então demorou um pouquinho para eu dar conta de tudo. E aí a gente tá aqui, mas o programa vai estar disponível no vídeo, vocês vão poder acompanhar no vídeo, vocês vão poder ver tudo e tal. A gente tem hoje uma série de coisas importantes para fazer. Se ajeita aí, pega o café, pega o seu suco, pega uma coxinha, porque hoje a gente tá com um programa daqueles sobre o que aconteceu na festa do João Silva. Olha só o cardápio que a gente também tem para o nosso programa de hoje. O ranço de anos entre Andressa Suíta e a Virgínia Fonseca agora veio à tona. A festa do João Silva, aonde a gente teve o beijo da Cariúcha no João Augusto Liberato. E ainda a gente teve o Lucas Guimarães na mesma festa, curtindo a solteirice pela primeira vez. E não para por aí. A gente também tem a Paola Carosella brigando com a blogueirinha. Um escândalo que envolve um jogador de futebol citando Jesus no meio da polêmica. E, para completar a polêmica, a Ana Maria Braga se pronunciou hoje sobre o grande vencedor do chefe de alto nível. Vamos lá começar, né? Eu vou começar logo, gente, com esse ranço de anos da Andressa Suíta pela Virgínia Fonseca. É um ranço que remonta, deixa eu começar aqui, a história pelo princípio. Vocês sabem que é a Andressa Suíta, né? A esposa, ou não sei como classificar, porque dizem que, apesar dela viver com o Gustavo Lima, os dois, de uma certa forma, ainda estão separados oficialmente. Mas, enfim, vamos relembrar aqui Andressa Suíta. Todo mundo achou que Andressa Suíta só tinha dado uma cutucadinha na Virgínia Fonseca nessa semana, quando ela repostou aquela polêmica do Neymar sobre a Virgínia ter ligado para ele 2 horas da manhã. Eu te contei isso nesses vídeos que estão aí no card. O que foi que aconteceu? Tá? A Andressa Suíta repostou uma imagem lá no Instagram dela. Vocês sabem que o Instagram agora tem aquela aba repost. E aí a Andressa Suíta foi lá e repostou. Agora prestem atenção no que foi que ela repostou. Olhem aí para vocês terem certeza, né, do que foi que ela repostou e por que este assunto veio à tona agora. Olha aí, eu vou dar até um zoom nessa imagem para vocês conseguirem identificar comigo o repost aqui. Vamos dar um zoom na imagem. Vocês viram aí o porquê, né? Olha o repost que a Andressa Suíta fez em cima de toda essa história que envolve a Virgínia Fonseca. Léo Dias
falou que a Virgínia ligou pro Neymar 2 horas da manhã e a Bruna Biancardi aloprou ela e por isso ela não foi no leilão do Neymar. A Andressa Suíta repostou isso, tá? Só que depois a Andressa Suíta apagou isso, tá? Ela apagou. E aí isso relembrou o porquê que ela tem um certo ranço da Virgínia. Como foi que esse ranço todo começou? E aí é que entra a história lá de 2020. A Andressa Suíta, na época, estava ainda casada com o Gustavo Lima, oficialmente, no papel. E aí surgiu um boato de que o sertanejo teria traído a Andressa com a modelo Malu Ohana. E onde é que foi a tal festinha, aonde tudo aconteceu? Na Fazenda Talismã de Leonardo. E quem é que estava lá? O Zé Felipe e, adivinhem só, a Virgínia Fonseca. Malu disse que tudo o que aconteceu entre eles, ela e o Gustavo Lima, tinha acontecido na Fazenda Talismã. Só que a Virgínia correu e disse que era mentira, que a Malu estava querendo biscoito e que isso era uma invenção. Só que pelo visto, né, pela atitude que a Andressa Suíta teve, ela não engoliu essa história até hoje. E 4 anos depois disso, essa imagem diz tudo. Obviamente que a Andressa Suíta correu e tirou essa imagem, tirou esse repost ali. Mas agora é isso que eu falo, né, gente? Ranços são eternos, tem ranço que é igual mofo. Se a gente não limpa, ele toma conta da casa também. Será que um dia essas duas vão se acertar? Ou já tá decretado que essa amizade aí realmente não tem mais a menor chance de existir? Eu vou ser sincero pra vocês, né? A Andressa Suíta, pra guardar um ranço e num deslize desse, porque isso foi um deslize, postar esta imagem aí, eu vou ser sincero, o ranço continua instalado lá, não passou, viu? Tá instaladíssimo lá. E por falar na Virgínia, lembra que ontem a gente tinha falado para vocês, eu trouxe até um trecho lá do Matheus Baldi falando que a Virgínia teria recebido um convite para ir no camarote lá da Ana Castela no Festival de Barretos, que começa hoje, na verdade? Pois é. Olha o que foi que a Virgínia respondeu sobre a Ana Castela e também respondeu sobre a ligação que ela fez pro Neymar 2 horas da manhã. Sério, gente, sério mesmo. Essa história tá pegando muito, né? Mas vamos mostrar aqui o vídeo da Virgínia. Deixa eu só pegar aqui a fonte, tá? Porque é tanto vídeo que eu precisei postar, foi tanto vídeo que eu precisei pegar que às vezes dá nisso. É tanto vídeo que às vezes eu acabo esquecendo de passar tudo, e às vezes eu acabo esquecendo de colocar tudo aqui. Eu tenho que separar tudo numa pasta, porque como é que a gente trabalha, né? Aqui, você coloca tudo numa pasta. E aí, quando você está executando o programa, como a gente está fazendo agora, você vai clicando na pasta, você vai clicando nos arquivos e manda o aplicativo executar esse arquivo, o que facilita um pouco a vida da gente. Só que aí, às vezes, é tanta correria que às vezes eu esqueço que o vídeo tá na pasta que eu tinha separado. Mas vamos lá ver aí a declaração da Virgínia sobre a Ana Castela e sobre o Neymar. Olha só. O dia não acaba aqui, a noite tem Barretos. Tem Barretos, estamos indo. Vai ter Bruno Marrone, Guilherme, Murilo Ruf, Xande. Preparada para um possível encontro? De quem? Talvez a Ana Castela também esteja presente. Maravilhosa, eu amo a Ana, conheci ela no camarim do meu programa, maravilhosa. Seu sobrenome é trabalho, né? Com certeza. Quantas lojas já? Mais de 190 quiosques pelo Brasil e a primeira loja física agora. Fora o meio artístico, e falando em trabalho, você muitas vezes precisa fazer uma ligação ali no horário de madrugada? Sempre fiz, mas peço desculpa
Se não gostou, mas faz parte. Você é uma querida, muito obrigada. Valeu. Um beijo, Léo. E aí, pra aproveitar, né, o Léo Dias não ia deixar isso barato, né? Ele ainda mandou uma shade lá pra Bela Campos, que não quis falar com ele. Ele falou um negócio lá, que se eu não me engano ele falou, a Virgínia ainda falou com a gente. Bom, seja lá como for, vocês viram aí. A Virgínia disse que ia lá pro Festival de Barretos. Aí eu tava zapeando a televisão, zapeando as redes sociais, porque afinal de contas eu tenho que dar conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu vi esse trecho aqui lá do Fofocalizando, que foi o Matheus Baldi dizendo que talvez a Virgínia e a Ana Castela não se encontrem no Festival de Barretos. Então vamos mostrar o trecho desse vídeo aqui pra vocês. Vamos mostrar e para vocês verem como essas coisas vão se encaixando. Olha só. Isso aí que rolou, Matheus. Chama aí, ó. Exclusivo, Virgínia Fonseca tomou uma decisão importante, hein? A apresentadora foi, de fato, motivo de expectativas nas últimas horas. Mas o que eu descobri com exclusividade é que Virgínia Fonseca decidiu que não vai ter o encontro com a Ana Castela. Pelo menos é a decisão nesse presente momento, às 17h01 dessa sexta-feira. Então não vai acontecer, né? Eu tava doido pra que acontecesse, porque a gente pelo menos ia ver ali se estaria tudo bem entre as duas, se ia ter o tal romance ali com o Zé Felipe, se é verdade o que falaram que a Virgínia tava chorando por causa disso tudo, mas eu vou ter que dar uma olhadinha ali nas entrelinhas. Obviamente, se existiu esse convite, né? Porque afinal de contas a gente só pode supor. Se existiu esse convite e a Virgínia decidiu não ir, como o Matheus falou, o que é que eu posso tirar de interpretação disso? Que de fato a Virgínia está bastante mexida com essa história, sim, entre ela e o Zé Felipe. Mesmo que no vídeo lá do Léo Dias ela esteja aparentemente bem e tenha dito que ama a Ana Castela, que tá tudo bem com a Ana Castela, mas na prática vocês percebem que não é tão bem assim, né? Tá na cara que não é tão bem assim. Mas enfim, tá entregue aí pra vocês essa assim, digamos, uma pauta bastante interessante. Agora o que é mais interessante, gente, pra gente trazer hoje, foi a festa de lançamento do programa do João Silva no SBT. Apesar do programa ter estreado há 2 semanas atrás, tá indo pra 3ª semana, a gente também tem que falar aí de como esse programa não teve a festa de lançamento naquele dia por causa do transplante do Faustão. Mas agora que o Faustão tá tudo bem, a festa aconteceu. E olha que festa cheia de babado. E já que a gente falou do Leonardo e do Zé Felipe na Fazenda Talismã, aonde supostamente o Gustavo Lima teria traído a Andressa Suíta, bora lá pra festa do filho mais famoso do Faustão, o João Silva. E o que aconteceu por lá? Em resumo de toda a história, a gente teve o Gustavo Mioto falando pela primeira vez o porquê que ele acabou e não quer mais seguir a Ana Castela nas redes sociais. O porquê que ele deu esse unfollow nela. E eu ainda digo mais pra vocês, quem dá um unfollow desse jeito, dá o recado mais forte do que qualquer textão. Foi o jeito dele de dizer que virou a página. Mas na prática, quem trabalha com a internet sabe, é isso mesmo. Parece que ele ficou magoado sim com a Ana Castela. Grande, porque isso eu vi também lá no Fofocalizando hoje à tarde. O Matheus Baldi e a Gabi Cabrini estavam discutindo sobre isso.
Afinal de contas, o Gustavo Mioto, ele foi namorado da Tainara OG. E ele não deixou de seguir a Tainara OG nas redes sociais. Inclusive, eu vou mostrar isso aqui para vocês, nos números, tá? Vamos mostrar para vocês aqui, para vocês verem. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem comigo. Vamos lá. Olha só. Abrindo aqui o Instagram do Gustavo Mioto. E ele ainda segue a Tainara OG, que foi namorada dele há um tempo atrás, antes dele se envolver com a Ana Castela. Olha só. Tá aí Gustavo Mioto. E aí, olha lá a namorada dele, a ex-namorada dele. Vamos lá. Tainara OG. Tainara OG. Tá aí, ele continua seguindo a Tainara OG. Continua acompanhando a vida dela. Continua estando lá. Gente, na internet, nada, especialmente quando envolve rede social, nada é tão simples quanto parece, viu? Envolveu rede social, envolveu coraçãozinho, likezinho, envolveu essas coisas. Na prática, você está dizendo exatamente o que você quer dizer. Que você está, sim, com um certo problema com aquela pessoa e por isso você deixou de seguir ela. Já vou falar de outro caso que envolve seguir e dar unfollow também. Mas vamos para esse caso primeiro aí do Gustavo Mioto. E aí ele próprio respondeu sobre isso, ele próprio falou sobre isso lá na festa. Primeiro, ele falou isso pro Léo Dias. Como o vídeo do Léo Dias é mais fácil de a gente ter acesso, eu vou passar o vídeo do Léo Dias porque, afinal de contas, o outro vídeo era do SBT e aí o SBT é um pouquinho mais longo e pode dar problema. O do Léo Dias é bem curtinho, dá pra gente acompanhar e entender aqui um desses momentos aí dele. Então, olha só aqui esse vídeo do Gustavo Mioto, do porquê que ele deu esse unfollow. Olha só. Tem coisas que não fazem parte mais da minha vida, né? E a gente tem que entender isso, que não fazem parte, a história virou e tá bem na cara, então acho que é por isso. Um assunto encerrado, uma página virada na sua vida. Eu acho que é um assunto encerrado, um assunto bem encerrado, tá bem claro. E esse assunto te incomoda? A gente tem que sempre estar falando sobre isso? Tá sempre isso em alta? Não incomoda não. Eu acho que vida pública é vida pública, né? Então a gente tem que estar pronto para responder uma hora ou outra sobre e tal. Eu entendo a curiosidade da galera, entendo a vontade de saber sobre, mas eu acho que não me incomoda não. Que bom que você entende o nosso trabalho, é muito bom a gente saber que a gente tem artistas assim como você, que sabem que faz parte dessa vida pública. Não, fica em paz. Tem bônus e ônus, né, em tudo, né, então às vezes tem um ônus que às vezes você tem que falar repetidamente sobre algumas coisas, mas tá tudo certo também. Eu achei ele até um querido na hora de responder aí, né, mas assim, eu não vou entrar na treta dele com o pessoal do Fofocalizando, porque afinal de contas só isso aí já daria uma discussão enorme. Mas quando ele fala aí, ele falou isso também no Fofocalizando, que ele virou uma página. Ele está deixando claro que dar um unfollow numa pessoa na rede social é exatamente isso. Você está virando uma página, você está ali dando unfollow, você está dizendo que você não quer mais saber daquela pessoa. E que sim, o relacionamento entre ele e a Ana Castela não terminou tão bem quanto parece. Não terminou do jeito, ou pelo menos que as pessoas acreditam que terminou. Que terminou tudo bem, que os dois continuaram como amigos. E eu digo mais, gente. Quem dá esse unfollow dá o recado mais forte de qualquer textão. Tá aí, ele próprio confirma isso pra gente. E a presença dele na festa do João Silva deixou claro que ele tá solteiro, tá na pista e tá pronto pro jogo. Simples assim, né? E quem também tá bastante solteiro, quem também tá bastante na pista para aproveitar é justamente a Cariúcha e o João Augusto. Essa aqui pegou todo mundo de surpresa, na verdade. A Cariúcha, apresentadora do Fofocalizando, ex-Fazenda, e o João Augusto, filho do Gugu Liberato, de 23 anos, começaram ali um trelelezinho.
Uma coisa foi evoluindo com um beijinho, depois uma mão boba, uma agarradinha na cintura, um clima quente no meio da festa, e tudo isso foi revelado pelo Lucas Guimarães, que também estava lá. E olha só que vídeo surgiu na internet ontem à noite e pipocou o resto do dia. Sério. Depois dessa, eu posso até acreditar que talvez o João Augusto não tenha a menor condição de participar da Fazenda, porque ele realmente me pareceu bastante inocente nessa história toda. Olha só, vamos ver aqui esse vídeo dele com a Cariúcha. Lembrando que esse vídeo tem música, tá? Então, se eu cortar o som do vídeo, é porque tem música. Mas olha só. Vocês estão vendo aí, gente, ó. Isso aí foi o Lucas Guimarães que postou. E aí os dois estavam agarradinhos ali, deram um beijão. Gente do céu, foi um beijão que eles se deram ali. E a Cariúcha tava bastante interessada no João Augusto. Olha aí os dois dançando. Gente, o João Augusto é muito inocente mesmo, sério mesmo. Ele é muito inocente pra essas coisas, pra não ter percebido. E tudo bem, eu não tiro não a coisa por causa da falta de experiência dele, tá? O João Augusto tem 23 anos, com 23 anos a gente não sabe muita coisa da vida mesmo. Mas ele deu um beijão na Cariúcha. Eu vou mostrar, obviamente, o vídeo do beijo, né? Porque vocês estão vendo aí, foi só o leve, que foi o Lucas Guimarães que postou. Então vocês estão vendo aí, ela entrega os outros e eu entrego ela. Foi o Lucas Guimarães quem postou, tá? Agora, para vocês verem como a coisa pegou, mas como a coisa pegou fogo, olha esse beijão que aconteceu entre eles ali. Foi um beijão assim, um mega de um beijo. Um beijão. Nossa. Deixa eu só... Gente, isso aqui não tem como, né? Isso aqui eu vou ter que pegar aqui rapidinho, gente. Rapidinho. Vou mostrar pra vocês esse beijão assim, que isso pipocou na rede social ontem de madrugada. E aí eu salvei, mas aí às vezes parece que eu não salvei. Gente, se vocês forem ver a minha pasta de trabalho no computador, vocês vão ver o tanto, mas o tanto de coisas que tem lá dentro. É cheia de coisas que às vezes até eu assim esqueço de organizar. Eu juro pra vocês, eu queria ter uma equipe que me ajudasse com isso. Eu queria ter uma equipe que realmente me ajudasse a fazer essas coisas, botar essas coisas aí pra funcionar e ser mais ágil. Mas infelizmente quem trabalha só é assim mesmo. A gente precisa dar conta de tudo sozinho. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui o vídeo que acabei de baixar e botar pra vocês aqui. Olha só o vídeo. Dessa vez, tá? Não, cadê o vídeo? Será que o vídeo entrou aqui? Eu acho que é o mesmo que eu já tava. Ah, se eu não conseguir, eu mostro direto do... Eu faço uma captura e mostro direto lá do... Deixa eu ver aqui. Mostro direto lá do X, aonde o vídeo tá bombando. Achei! Achei. Tá aqui o vídeo. Achei. Vamos lá mostrar. Eu vou mostrar direto do X, que aí vocês vão ver isso direto do X. Fica mais fácil. Gente do céu. Gente. Olha só. Deixa eu só pegar aqui o link. Vamos lá. Gente, eu não vou mostrar com som, tá? Porque afinal é um vídeo que tem som e som com música dá problema. Mas olha aí o beijão. Olha o beijão dos dois, tá? Olha este beijão aí dos dois. Olha o beijão. Olha isso, gente. Gente, o João Augusto Liberato é muito novinho mesmo para entender algumas coisas, né? É muito inocente também, vamos ser sinceros. Mas, obviamente, que isso virou uma brincadeira nas redes sociais aí, né?
Eles pintam. Cariúcha e João Augusto se beijam muito em festa de João Silva. Foi tudo o Lucas Guimarães quem expôs. Foi tudo o Lucas Guimarães quem colocou. E ainda pra completar, olha aí a Cariúcha dançando junto com o João Augusto. Desculpa, gente. O João Augusto é muito inocente pra essas coisas, tá? Muito inocente mesmo. Tá tudo bem, não tem nada de errado em ser inocente. Tem nada de errado em ser inocente, em estar nessas coisas, né? Mas aí depois, no meio disso tudo, porque isso deu um falatório todo, no SBT hoje a Cariúcha chegou para trabalhar de tarde. E aí ela chega para trabalhar e é logo surpreendida aí com o pintinho amarelinho. Todo mundo cantando o pintinho amarelinho para ela. Vamos mostrar esse momento dela chegando ali nos estúdios e todo mundo cantando isso. Desculpa, gente, não tem como, né? Eu acho que me pareceu que o João Augusto foi bastante inocente nessa história toda. E, assim, nada contra a Cariúcha e muito menos contra ele. Os dois são solteiros e fazem o que quiser. Agora, se vocês acham que este menino teria condições de participar da Fazenda, eu acho que a Cariúcha provou que ele ainda precisa amadurecer um pouquinho para estar ali. Olha só. Vamos ver aqui o vídeo, tá? Vou colocar o som, porque afinal esse aqui não tem problema. Olha só. Cabe aqui na minha mão, quando quer fazer. Com seus pezinhos ele faz as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo é do gavião. O gavião. Bom dia, flor do dia. Bom dia. Gente, a Cariúcha falou que quem apresentou ela pro João Augusto foi a Esther Rocha, que é a assessora de imprensa que trabalha com ele, né? A assessora que foi do pai dele também. A Esther Rocha foi a assessora do pai dele. E a Esther Rocha, pra quem não sabe quem é a Esther Rocha, dá uma olhada lá no Fuxico, ela é a dona do Fuxico. Então, por anos, a Esther Rocha trabalhou com o Gugu, então ela foi ali muito próxima do Gugu e era natural que o João Augusto também fosse ficar próximo dela. E a Cariúcha, obviamente, tentou desconversar quando o Léo Dias foi atrás e o Léo Dias fez a pergunta. Aí a Cariúcha respondeu para ele: me deixa com os meus bebezinhos. É, dá pra ver aí, né, os bebezinhos, né? Especialmente quando eles têm muito pixies na conta. Especialmente quando eles têm pixies aí na conta. Mas, gente, eu achei, assim, o máximo, tá? Porque, assim, é uma coisa que eu não imaginava. Sabe, não imaginava que os dois fossem dar alguma liga. E aí teve um momento que o próprio João Silva apareceu, falou ali sobre os projetos dele na televisão e tal. Mas assim, tentaram ali dar uma despistada na coisa, né? Tentaram fugir do que estava acontecendo ali. E dizem que a festa não terminou bem no final, não. Mas esse babado aí, eu juro pra vocês que eu não achei tão importante trazer aqui pra vocês. Achei importante a gente trazer a coisa mais engraçada. E o ponto alto da noite foi justamente a Cariúcha com o João Augusto. Sério, eu achei muito mais engraçado, achei muito engraçado aí. E a cara dele, pra mim, é a melhor. A cara dele parece assim que ele tá perdido no meio daquela coisa, não sabe como reagir, e ao mesmo tempo todo mundo em cima dele e tal. Foi engraçado, não dá pra dizer que não foi o contrário, né? Foi engraçado, foi bastante engraçado. E aí, quem também tava nessa festa era o Lucas Guimarães. E sim, o Lucas Guimarães chamou a atenção, porque essa é a primeira vez que ele vai a uma festa sozinho depois de 15 anos com o casamento com Carlinhos Maia. Primeira vez. E aí ele deu uma entrevista pro Léo Dias também. E aí nessa entrevista que ele deu pro Léo Dias, ele disse que ainda se sente muito perdido, que ele chorou no mesmo dia e ainda soltou: eu não tenho alma de Kenga. Bom, eu falei disso em outro vídeo, então nem adianta eu repetir. Mas
Vamos dar uma olhada aqui no vídeo dele. Me parece que, assim, apesar dele não ter alma de Kenga, e não sou eu que estou afirmando isso, me parece que ele estava curtindo bem a festa. Me parece que ele estava muito feliz na festa, inclusive, né? Olha só aqui o Lucas Guimarães curtindo a festa. Olha aí como ele curtiu a festa. Tava curtindo muito a festa. Ó, vamos ver de novo. Olha aí o Lucas Guimarães curtindo a festa. Ainda tá segurando o iPhone, né? Tava curtindo bastante a festa. E quem postou aí foi o menino, o filho do Gugu. Então me parece que o Lucas Guimarães, apesar de não ter alma de Kenga, tava ali curtindo muito uma festa. Enfim, nada de errado. Pode curtir a festa que quiser. E sim, solteiro sim, mas com alma de Kenga não. Basicamente, foi a mensagem que ele quis dizer. Ele disse que dá para perceber, inclusive, né, que ele ainda está muito ligado com o Carlinhos Maia. É nítido, dá para perceber no jeito dele, na fala dele. Mas estar na festa já foi um passo importante para ele começar a reconstruir a vida dele. Todo recomeço dói, mas também é uma oportunidade de se concentrar no novo. Por falar nisso, no novo, a nova leva de episódios do programa dele já vai começar a ser gravada no SBT a partir da semana que vem em estúdio, não vai ser mais na rua. Até porque, vamos ser sinceros, já tá gastando uma nota nesse programa, né? E ainda teve mais no meio dessa festa. Quem é que também foi convidada e esteve lá e chamou a atenção? A Maísa. A Maísa, a atriz e a apresentadora ali, que recentemente participou da novela Garota do Momento e também, né, pupila descoberta aí pelo Silvio Santos. O que é que foi que aconteceu durante esta festa? Maísa e Memphis Depay, que é um jogador de futebol, estavam próximos ali um do outro. Ela estava conversando no pé do ouvido dele, do jogador Memphis Depay, do Corinthians. E aí, no meio da festa, já surgiram todos os rumores de que ela e ele estavam ficando. Aí, no meio disso, a equipe do Léo Dias foi atrás dela para saber se tinha mesmo alguma coisa a ver. Aí ela respondeu, né, que basicamente ela não tem nada com ele. Eu vou mostrar o trecho dela na festa com ele também. E aí ela negou. Só somos amigos, obrigada. Inclusive ela disse pro Léo Dias, obrigada pela oportunidade de esclarecer que nós só somos amigos. Agora eu pergunto pra vocês, onde tem segredo no ouvido tem fofoca garantida, não tem? Porque afinal de contas, né, ela ficou aí boa parte da festa com ele. Não sei se é pelo fato de talvez, né, pelo nome dele, eu não conheço, não sei quem é o jogador, talvez ele não fale tão bem a língua portuguesa e talvez ela estivesse agindo ali como uma tradutora para ele, não sei, não conheço, mas o nome Memphis não é um nome comum em português, né? Vocês sabem disso. E olha aqui o vídeo dela curtindo a festa. Aproveitou também a festa ali do lado dele, chamou a atenção, não tem como, né? Sempre chama a atenção, sempre, não tem como, não tem como. Uma festa dessa sempre vai chamar a atenção. Então, olha lá, a curtição rolando e a Maísa ali, junto com o Memphis Depay. Olha aí. Olha aí os dois, segredos no pé do ouvido, os dois ali curtindo a noite. Então, né, vocês conseguem perceber que sim, alguma coisa estava acontecendo por ali, alguma coisa assim, a gente pode dizer que está se passando entre eles. Enfim, tá aí para vocês, tá aí tudo que a gente podia falar. Essa festa também, assim, teve várias outras subpautas e tal, muitas delas não interessam tanto, mas só para a gente terminar essa pauta da festa do João, a gente ainda teve a Adriane Galisteu,
quem apareceu por lá com o filho Vitório, de 15 anos, que por sinal o filho é a cara dela. Infelizmente, deixa eu pegar aqui uma imagem dela com o filho dela, que eu acho que fica muito mais claro para vocês, tá? Rapidinho. Deixa eu pegar aqui uma imagem da Adriane Galisteu. Vamos lá, rapidinho. Vou pegar aqui essa imagem da Adriane Galisteu. Vou ver aqui, Adriane Galisteu. Galisteu, festa do João. Afinal, a gente vai clicando aqui, a gente vai pedindo para aparecer aqui e colocando as imagens, mas nem sempre aparecem do jeito que a gente quer, né? Nem sempre os buscadores mostram do jeito que a gente quer. Mas enfim, eu vou botar uma imagem ilustrativa aí da Adriane Galisteu com o filho dela. Mas assim, não foi nada demais também, tá? Não foi absolutamente nada demais. A Adriane Galisteu só foi ali para acompanhar, receber o convite e tal. Foi ela, o marido e o filho, que é a cara dela. O filho é a cara dela. Mas enfim, não interessa aí. O que interessa foi o que ela falou sobre a Fazenda. Ela falou que ela já tem 10 looks para a estreia, dos 110 looks prontos para toda a temporada da Fazenda. E aí teve um momento que o Léo Dias perguntou para ela sobre a possível ida de Rayane Figliuzzi para o reality. A Adriane Galisteu desconversou e disse que não tinha nada, que ela não sabia de nada, que ela não tinha acesso a esses detalhes do programa. E aí ela realmente deu a entender que pode ser que ela saiba alguma coisa. Eu vou ser sincero para vocês. Não acho que ela saiba. Até porque para saber alguma coisa relacionada a esses detalhes, ela teria que estar muito mais dentro da produção. Todo programa como um reality show como esse e tal, ele tem algumas coisas que são a produção de arte, que é o que produz ali os cenários, produz o figurino, que é onde a Adriane Galisteu está diretamente envolvida, e a produção que faz a execução do programa. Essa produção que executa o programa, nem sempre a apresentadora está 100% envolvida. Todo programa tem isso, tá? Todo reality tem isso. Porque a produção ali que vai executar provas, que vai executar essas coisas, ela precisa manter o máximo de sigilo possível. E às vezes o apresentador envolvido no meio disso tudo pode acabar soltando um detalhezinho aqui e ali que faz muita gente criar várias teorias por aí. Mas ela deu a entender que ela realmente não sabe desses nomes. Na entrevista que ela deu para o Link Podcast, ela também deixou bastante claro que ela não sabe desses nomes. Então, vamos aguardar, gente. Vamos aguardar. Daqui a 3 semanas, a gente já vai saber quem é que vai estar na Fazenda. A coletiva de imprensa já está marcada para o dia 11 de setembro. Então, no dia 11 de setembro, a gente vai saber todos esses detalhes. A gente vai saber e vai trazer tudo aqui para vocês também, certo? Mas assim, isso foi o que mais de importante eu consegui destacar da festa do João Silva, tá? Mas não deixa de ser o destaque aí a Cariúcha e o João Augusto, os dois ali no maior clima, e ele ali ou muito desconfortável com a situação ou muito inocente sem saber o que fazer. Mas enfim, já assim quase meia hora só falando dessa festa. Vamos agora, gente, para outra coisa que é importante a gente falar, porque isso também tá pipocando nas redes sociais. A gente vai falar de uma treta que começou engraçada no programa e terminou séria depois. O que foi que aconteceu? A Paola Carosella foi convidada para participar do programa da blogueirinha na última segunda-feira. E até aí, tudo bem. O negócio foi a seguir.
Deu ruim, tá? Deu ruim. O que foi que aconteceu? Durante o programa, a blogueirinha fez perguntas com alguns veneninhos ali que são coerentes muito com o tipo de personagem que ela faz. E aí, ela fez uma insinuação da Paola com Henrique Fogaça, porque afinal de contas falam disso desde o momento que o programa foi lançado, em 2014 e tal. Só que o pior veio depois, quando a blogueirinha acabou colocando a filha de 13 anos da chefe no meio da história. E, a partir daí, o negócio desandou completamente. Então, vamos ver aqui um trecho do programa, tá? Só para deixar vocês um pouquinho ilustrados de como é que foi o clima da Paola lá no programa da blogueirinha. Olha só. Ah, gente, deixa eu só botar o som aqui, né? Porque sem o som vocês não vão ver. Olha só. Minha, que eu tô me descobrindo uma mulher livre. Eita, ai que lindo. Não é lindíssimo Deus, isso? Precisa nossa. tirar, porque esse era muito bonito, mas esse também? Nossa, sim, esse é sensual, né? Viu uma sensualidade. Sim, eu sou sensual. Caramba, né? ai que coisa linda, você não me Gente, isso é só para ilustrar, tá? Isso aqui foi o programa, a entrevista das duas, que deu ruim depois. Porque a blogueirinha, ela tem um estilo de humor que, eu vou ser sincero, às vezes, tá? Eu duvido se ela tá falando ou não tá falando algumas verdades por trás desse humor meio ácido dela. Seja como for, a Paola Carosella não gostou nem um pouco disso. A Paola Carosella, inclusive, respondeu, deixa eu pegar aqui, a forma, ela respondeu ali, basicamente, a todos que acharam que ela e a blogueirinha estavam nesse momento. Olha só. Desculpa, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui foi um print que as pessoas começaram a pegar da Paola Carosella. E aí esse usuário coloca assim: o humor da Blogs é o mesmo desde quando ela gravava vídeo no barraco dela. As perguntas foram super ok e até leves demais. E aí tudo bem, o programa tava de boa, o programa em si, vocês viram um trecho, é de boa, o programa foi tranquilo. O que veio a seguir foi justamente os stories que a blogueirinha postou nas redes sociais falando sobre a Paola. E aí é que entra essa segunda mensagem. O problema é que depois ela fez stories com insinuações sobre a sexualidade de uma criança de 13 anos. Ou você é contra isso, ou você apoia coisas como o Ítalo Santos. E aí a Paola aqui embaixo responde: Bia Verg, obrigada. Acho que temos muitos fãs do Ítalo Santos por aqui. A treta, né? Olha essa treta entre as duas. Já que ela mencionou os stories aí, vamos dar uma olhada nesses stories, porque afinal de contas a gente vai aqui achar esses stories. Vamos procurar, porque eu tô aqui vendo, né? Vamos mostrar esses stories aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse, eu consigo pegar esses stories, porque nem tudo eu consigo salvar. Vamos lá. Achei. Bom, achei. Então vamos mostrar aqui um trecho. Vamos mostrar aqui. Na verdade não é nem um story dela. É um vídeo aonde ela fala sobre isso. É um vídeo aonde ela junta todas essas coisas. Então vamos mostrar esse vídeo aqui para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui o vídeo, deixa eu só mostrar aqui para vocês esse vídeo. Pouquíssimo, gente. A blogueirinha não deveria ter falado do Fogaça, gente. Então vamos lá. Gravar uma live ao vivo assim, às vezes dá nisso, tá? A gente grava ao vivo e às vezes o negócio é assim. Às vezes dá esses erros e tal, mas é assim mesmo. Segue o baile. É assim que a gente continua, é assim que a gente faz. Olha só, vamos ver aqui um trecho desse vídeo, tá? Olha só.
faço o que eu quero. E eu fiz pouco. Eu poderia ter feito muito mais, mas eu fiz pouquíssimo, gente. A blogueirinha não deveria ter falado do Fogaça. Gente, vocês estavam infernizando no Twitter querendo que eu falasse dele. Ah, mas falou muito. Toma no cu, cara. Eu, hein? Que estresse. Ah, mas a Paola é muito. Deveria ter falado outras coisas. Que você quer que eu fale o quê? Vamos lá. Quer que eu fale de política com a Paola? Pra quê? Não quer. Porque senão você ia lá ver ela no GNT, mas você não vai. Vai ver os programas que ela faz no GNT. Vai ver os novos projetos dela. Não, mas quer ver ela na blogueirinha. Não, é lógico que quer ver ela no meu programa, gente, mas isso é um fato. Agora eu não quero que vocês fiquem... Ai, a Paola virou uma santa, sendo que ela não é. E vou falar uma coisa que é pior. Ela tava rindo dos meus stories, tá? Que eu fiz hoje. Enfim, gente, não tenho nada contra a Paola, eu só não quero que as pessoas achem que eu tenho que mudar o meu jeito de ser por conta de um convidado. Eu não sei se foi energia, eu não sei o que aconteceu ontem. E não é indireta pra Paola. Ela até perguntou, né, o que eu comia depois durante de frente, né? Antes das gravações, eu falei, antes da gravação, nada. Depois das gravações, eu como. E aí, no domingo, eu pedi comida japonesa. E aí, gente, quando eu guardei pra comer no dia seguinte, o que era fritura, né? Porque eu cheguei em casa e fui ver a série e fui comer, né? O que sobrou. Aí eu não consegui comer a entrada no domingo. Aí eu comi, né? A entrada que são grelhados, frituras, né? Então consegui comer. Ah, só que sobrou um temakizão, sabe? Um temaki. E eu senti um saborzinho diferente, eu juro, gente. Eu sei que ela não gosta dessas coisas, mas eu senti um sabor diferente, gente. Pra quê? Eu comi, enchi de shoyu, tava uma delícia. Mas tinha um sabor diferente, sabe? Eu não sei o que era, mas eu acho que se não tava estragado, tava envenenado, porque hoje eu acordei com uma desinteria forte, gente. Pensa numa coisa de não sair do banheiro. Eu acordei desse jeito, e sem contar que eu não tô me sentindo bem, tá? Então nem quis me maquiar muito, não. O meu olho acordou super inchado, gente. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui do meu olho pra vocês verem. Não tenho, não tirei foto, achei que tivesse tirado. Mas o meu olho, ele acordou muito, muito inchado. Vitor, eu peguei piriri. E pelo sabor, eu não entendi, né? Se tinham cuspido ou se tinham envenenado. Não entendi. Ai, Blô, mas a Paola achou de péssimo tom essa pergunta. Ah, meu amor, então ela não sai de casa. Ah, mas foi de péssimo tom, então fica em casa, Paola. Ai, que coisa. Que a menina não pode falar nada agora pra ela, não? Ela tá indo no programa errado, gente. Gente, semana passada eu tava tossindo na cara da menina lá da Maju e todo mundo tava me aplaudindo, falando, ai, que bom que a blogueirinha voltou. Chega hoje, eu vejo que eu fui... Eu não, né? E eu vou falar pra vocês, tá? Que fica entre a gente. Eu sei quem foi, né? Eu sei de quem foi o fandom. Ai, Blô, pesou! Gente, se eu pesei, imagina se fosse semana passada. Ela saía lá com 80 quilos de peso de puro ácido meu. Pesou foi ela, tá? Gente, eu juro, eu tô passando mal. É que eu queria muito fazer esse vídeo que eu sabia que ia render aqui no canal. Mas é sério, eu tô passando mal, gente. Hoje, olha, agora vocês podem sentir pena de mim. Porque eu quase que eu não almoço com medo de dar diarreia. Ai, eu fiquei com muita pena de mim, gente. Mas, gente, eu precisava. E aí agora eu tô péssima hoje. Não vim com vontade de me maquiar. Enfim, até o fim da live eu vejo se a Adam manda um vídeo que eu mandei querendo aproveitar, né? Esse hyperpop que eu tô tendo, né? Vai voltar o Provando Comidas e vocês já sabem onde vai ser o primeiro episódio, né? Não preciso nem falar. A Paola, ela tem que se acostumar com os equipamentos que tem lá. A Paola não sabe fazer isso aqui no ouvido, não. Precisa reclamar. Falta de educação. Ela que foi bem mal educada. Ela tem mão, gente. Era só fazer isso aqui, ponto. E não soube, pede. Não fica reclamando do microfone, não. Porque ela tá acostumada com lapela. Deixa eu falar pra vocês. Sabe por que eu, Beyoncé, Lady Gaga, usamos headset? Que são esses microfones aqui, olha. Que tem isso aqui. Sabe por que usamos isso aqui? Porque sai a nossa voz natural. Cantoras, pessoas que têm voz, que não fumam, né? Elas usam esse tipo aqui porque a gente não usa autotune. Nós não usamos... backing vocal não. A gente não... nós não usamos... Qual que é base, né? Tipo, qual que é o nome? É ela que vai checar antes qual que é o microfone. E deixa eu te falar, Paola, não fica mandando gente consertar microfone pra você, não. Leve sua equipe vai lá e conserta. É a minha equipe. Eles estão lá pra me servir, não você. Não é o seu restaurante, não. Lá tem chefe, sou eu. Tá ficando folgada já, hein? Caramba! Bom, de qualquer forma, eu perdoo o SBT, eu perdoo a Patrícia Bravanel, eu perdoo a Luísa Posse, eu perdoo o Luiz Bate, eu perdoo E se preparem, porque o primeiro Provando Comidas com a Adam vai ser no Arthurito. Faço questão de ir, pagar, avaliar, dar a minha nota, mostrar o preço pra vocês e não vou passar pano. Provando Comidas volta com o primeiro episódio no Arthurito, ok? Muito obrigada.
faço o que... Então, vocês ouviram aí, né? A própria blogueirinha tentando fazer uma piada em cima dessa história. Só que qual foi o resultado final disso? A própria Paola deu unfollow. E de novo, olha aí o unfollow. Olha o unfollow aparecendo. Você deu unfollow em rede social, gente? Você deu unfollow, você pode ter certeza. Certeza. A coisa não acabou bem. Certeza. Dê um likezinho ali. Não adianta, como já aconteceu no passado, a dona Margarete, mãe da Virgínia, dando um likezinho ali em coisas que ia ali contra o que a filha dela estava fazendo. Ela estava apoiando aquilo. Não adianta dizer que não, porque tá. Internet funciona assim. Rede social funciona assim. Então, Paola, Carosella e blogueirinha deixaram de se seguir e o vídeo do episódio sumiu das redes sociais. Só tem os trechos ali, tá? Só um ou outro trecho aparecendo. E eu vou ser sincero, né? Treta que passa da cozinha e vai direto pro coração de mãe, não tem perdão não. E vocês viram aí o resultado disso. Agora, quando o humor passa do limite, o que é que sobra? Só vocês podem responder essa pergunta aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, porque esse caso aqui, só pra gente terminar. Esse caso é bastante interessante, a forma como ele foi divulgado nas redes sociais, na televisão, hoje à tarde, como o Léo Dias revelou. Isso aqui foi o Léo Dias que revelou, mas deu uma mexida aí nas redes sociais, não exatamente por causa do jogador envolvido na história, apertei o botão errado aqui, não só por causa do jogador envolvido na história, mas pela história em si. O que foi que aconteceu, né? Hoje, 11 horas da manhã, o Léo Dias soltou uma bomba lá no perfil dele. Então, deixa eu só pegar aqui a imagem do jogador. Um jogador estaria traindo a mulher com mensagens para outra mulher na internet. Uma amante, por assim dizer. Essa é digna de novela, né? David Luiz, no meio de um escândalo de traição, tem prints, áudios, proposta de trisal, e no meio disso tudo ele ainda solta: servir ao Senhor é o caminho. Vamos ler os prints? Vamos ler os prints aqui, gente. Os prints são maravilhosos. Vou colocar em tela cheia pra gente ler junto. Eu vou dar um zoom pra gente ler junto, tá? Os prints são maravilhosos. Olha só aí o print. Vamos começar por esse lá de cima. Vamos começar por esse aqui de cima. Deixa eu dar um zoom nele. Vamos começar por esse aqui de cima. Olha isso. Baby, se tu fez alguma maldade de print ou algo, não faça mais isso com ninguém, não. Lembre do seu filho. Também tenho as minhas. Fiquei triste. E aí ela responde: Davi, eu sinto muito, mas se eu tivesse feito isso, tirado print ou algo, eu teria notificado para você. Nossa conversa é no temporário. Então, se eu tirar print, notifica para você. E aí ele ainda continua. Só que quem sabe quem conversamos somos nós. E me ligaram para falar sobre você. E aí ela fala: eu tenho certeza. E aí ele ainda responde: é só gravar com outro celular. E me falaram que tem print. Fiquei muito chateado. E aí continua: normalmente eu falo com você só quando eu estou sozinha ou quando não teria outro aparelho para gravar. Gente do céu. E o pior, né? O pior do meio dessa história toda aí é que ela está mostrando isso, né? Ela está mostrando isso no telefone dela. Ela realmente estava com outro aparelho para gravar. E aí o David Luiz responde: eu não esperava isso.
E aí ela fala assim, você quer o meu iCloud e a senha? E aí você mesmo vê se tem algum print tirado seu nos apagados ou qualquer coisa. Gente do céu. Vamos ver os outros prints, as outras imagens, porque o negócio aí continua pegando. Vamos ver esse aqui do meio, tá? Eu vou dar um zoom nesse aqui do meio pra gente acompanhar melhor. Rapidinho, deixa eu só dar mais um zoom aqui para que esse do meio pegue mais destaque. Olha só. Sobre o assunto ainda, diga, por que você acha que eu faria isso? Segundo, quem é a pessoa que você mencionou? E aí ele responde, esquece isso, eu só quero voltar para o centro da vontade do Senhor e não errar mais. E aí ela continua, não tem como esquecer. Você se assustou bastante mais cedo. Não dormi bem com toda essa história. E aí ela fala, amigo meu aqui de Fortaleza que mostrou o teu Insta e falou que tinha coisas sobre nós. E ninguém sabe que eu falo contigo. Por isso eu te perguntei. Mas como você falou que não fez e não falou nada, tudo bem. E aí ele continua. Fica no passado. Como disse, servir a Deus. Como eu disse, orar e servir a Deus. Porque esse S aqui do Léo Dias não deu para ver direito. Aí ela responde. Para mim ficou no passado. Porque fui acusada de algo que eu não fiz. Você simplesmente só falou e sumiu. E aí ela fala, acusada por quem? Ele fala. E aí ela responde, por você. Ai, quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que essa treta fosse render tanto assim? E aí, vamos para esse último print aqui. Deixa eu dar mais destaque para ele. Sendo que em Fortaleza eu não tenho pessoas que são próximas a você. E outra, eu não comentei sobre nada com ninguém. E você ainda falou que tinha coisas sobre mim. E eu me assustei, pois eu sempre fui transparente com você. Outra coisa, você falou que se alguém publicasse algo seria crime. Mas eu publicaria o quê? Até do meu filho você mencionou. E aí ele continua respondendo para ela, não fui eu nem você. Então pronto, não sei como meu amigo soube, mas deixa pra lá. Não quero ficar nisso. Como não ficar nisso se você falou várias coisas que me deixou assustada? E aí ele responde, se você não fez nada, não tem nada para ficar assustada. Relaxa. E aí continua, eu não ganharia nada contando. Entendi cabeça, acredito em você, pronto, só falei como aconteceu. E aí ela coloca, é o mínimo. Que não soube como ele sabia, mas de boa. E ela continua, eu tô contando como você faz eu me sentir. Eu jamais faria algo que faria para prejudicar alguém. Desculpa se sentiu algo que não era. Não foi minha intenção, só dividir contigo o acontecimento. Tá meio desconexo, tá, gente? Esses prints, tá? Porque afinal de contas, o Léo Dias só contou uma parte da história. E eu só tô trazendo essa parte aí da história porque eu juro por Deus, eu achei engraçadíssimo ele falar que só queria orar e servir a Deus. Nossa, tá orando muito e servindo a Deus com uma amante, né? Tá orando muito e servindo a Deus dessa forma, né? É uma forma que, sinceramente, desculpa, não tem como acreditar nessa história. Agora, com relação aí a como foi que isso vazou. Tá na cara, né, gente? Desculpa, tá na cara que sim, foi a própria pessoa que quis vazar isso. Foi a própria pessoa que quis mostrar isso, que quis falar sobre isso. E quem é essa pessoa que mostrou isso? Carol, tá? O nome da amante é Carol. E ela mostrou prints e testemunhas pro Léo Dias. Daí porque o David Luiz descobriu, né? Basicamente. E aí a gente tem o jogador que nega tudo o que aconteceu. Vou mostrar a nota dele aqui, tá lá no site do Léo Dias também, pra a gente ter o outro lado dessa história toda, desse outro lado aí, tá? O próprio David Luiz propôs
trisal, gente, trisal. Se já é difícil com uma pessoa, imagina com duas ali, dividindo a mesma pessoa, né? Mas enfim, não cabe a mim julgar quem tá certo ou quem tá errado nessa história toda. Mas vamos lá, olha aqui. Após propor trisal, David Luiz falou sobre servir a Deus com o amante. Essa história vai ficando cada vez mais cabeluda. David Luiz, ex-zagueiro da seleção brasileira e com passagens pelo Flamengo e Fortaleza, está em meio a um escândalo de traição. Durante uma conversa que cobrava explicações sobre o suposto vazamento da infidelidade com a amante Carol Cavalcante, o jogador chegou a falar sobre servir a Deus. A mulher chega a citar um episódio na qual o jogador teria convidado uma amiga e diz que ela estava preocupada com a situação. David responde que servir ao Senhor é o caminho e minimiza as preocupações da amante. Não sei por que você propôs essa ideia. Agora tô com essa dor de cabeça no trabalho e com medo dela contar algo aqui no trabalho. Enquanto tava nós dois, tava tranquilo, mas você teve a ideia de que eu chamasse ela para ficar com nós dois. Não pode mais haver mais comentários, porque você sabe que eu moro no interior e nada pode chegar no meu filho. Eu estou com medo, fala alguma coisa, indagou a amante. Preocupada com o quê? Estou dentro do hospital, é sua amiga, não tem nada do que ela falar para fazer. Se fizer, é só processá-la. Acabou a história. Servir ao Senhor é o caminho. Tô com a minha tia entre a vida e a morte, retrucou David Luiz. E aí, Carol Cavalcante deu mais detalhes sobre essa história, falando sobre uma proposta de um trisal com a amiga dela. Disse aí a Carol, em um momento ele chegou a sugerir fazer um trisal com minha amiga. E eu não quis me envolver nisso. E aí a amiga citada, Raina Carvalho, confirmou a história do David Luiz. No dia 9 de julho desse ano, a Carol me contou que ele chamou pessoalmente para conversar e disse que teria recebido um convite para um trisal. Eu estranhei um pouco. Ela comentou que era com um jogador, mas não revelou o nome porque, segundo ela, ele também não queria ser identificado. Seja lá como for, tá aí, David Luiz também deu a resposta dele. A Lobby Esportes, empresa que gera a imagem do jogador David Luiz, informa que ao tomar conhecimento das alegações recentemente divulgadas, buscou imediatamente esclarecer os fatos. Antes de qualquer interação, o jogador recebeu em momentos diferentes imagens íntimas da pessoa mencionada com o intuito de despertar a atenção do atleta. Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes. Diante das alegações divulgadas, solicitamos ao Magna Praia Hotel um documento que comprove a ausência do atleta no local, pois ele nunca esteve lá. No momento, aguardamos o retorno da administração do hotel. Dá pra ver, né, que essa história ainda tá bastante cabeluda, né? Dá pra ver aí o quão cabeluda essa história vai continuar ficando. O quão cabeluda vocês vão ver. Agora, gente, se servir ao Senhor é o caminho, o WhatsApp não perdoa ninguém quando você usa isso, né? Então, deu pra ver o porquê que deu tão errada essa história toda. E a gente tem aí uma pessoa que tá com os prints provando que aconteceu a conversa entre eles, inclusive um interesse ali, e do outro o próprio jogador negando tudo. Quem é que tá com a verdade no meio dessa história? A única coisa que eu posso dizer para vocês é: usar a fé como capa para erros humanos é uma incoerência escancarada. E sim, a gente vai continuar acompanhando esse caso e vai continuar falando dele enquanto a gente tiver maiores repercussões, tá bom? Só pra gente encerrar, tá? Só pra gente encerrar, porque já passou um pouquinho do tempo. Ontem a gente teve a final do Chefe de Alto Nível, que inclusive gerou um meme maravilhoso da Ana Maria Braga, que eu vou deixar rodando aqui, porque afinal de contas foi tão maravilhoso
mas tão maravilhoso esse meme da Ana Maria Braga, que eu preciso continuar usando esse meme por alguns momentos. Isso aqui foi maravilhoso, isso aqui foi arte. Olha só. Só trocar aqui a fonte para dar certinho de novo. Vamos lá. Meu Deus, como faz aqui pra tirar? Me ajuda aqui, chefe. Dedinho aqui, minha unha não deixa. Não, já foi. Ó. Ai, quase. Por decisão. Isso é arte total. Ana Maria Braga revelando o resultado antes da hora. Tá? Antes da hora. Mas enfim, não é sobre isso. A polêmica veio justamente porque o campeão do programa foi o Lira. Que sim, o Lira é neto de Quitéria Lira, que participou do programa lá do começo da história da Ana Maria Braga na Record ainda. E foi depois com ela lá pra Globo e tal. E hoje a Ana Maria Braga resolveu esclarecer. Teve mutreta ou não teve mutreta na escolha do Luiz Lira como campeão ali? Porque afinal de contas, as redes sociais ontem à noite começaram a gritar marmelada. Luiz Lira é o neto de uma das cozinheiras da Ana Maria Braga do passado. Ana Maria Braga hoje fez questão de se defender no programa Mais Você e ela disse que a escolha foi puramente técnica e que ela não teve nada a ver com o processo de escolha dos participantes, que ela nem sabia que ele estaria participando do programa, que ela nem sabia que ele ia estar entre os nomes do elenco. Então, como eu não consegui o vídeo desse momento, tá, gente? Eu só consegui uma matéria da Fábia. Só vou mostrar aqui a matéria da Fábia rápida, aonde ela coloca as aspas aí para Ana Maria Braga, tá? Então vamos ver junto aqui, tá? Vamos ler rapidinho. Olha aqui o que ela fala. As aspas da Ana Maria Braga. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte. Na internet hoje tem muita gente dizendo que houve armação porque eu conhecia a avó do Lira. Na verdade eu nem sabia que o Lira ia participar dessa empreitada. Não sabia que ele era neto da Quitéria e a Quitéria morreu em 2001. Logo quando eu tinha vindo para a Globo eu não conhecia o Lira. E ela fez questão de deixar claro. Ele era o molequinho quando frequentava a Record. Acho que é importante eu dar essa explicação, porque ele tem todas as capacidades e foi votado pelos chefes que não sabem da história dele e não conheciam a Quitéria. Enfim, tá aí a resposta da Ana Maria Braga para essa polêmica. Eu não acho que houve mutreta, não acho que houve marmelada, não acho que houve nada dessas coisas. Até porque eu acompanhei o reality, cobri com vocês aqui do começo ao fim, e eu falei no primeiro episódio que ele apareceu que ele tinha tudo para ganhar esse programa. Porque afinal de contas, ele é um chefe completo. Mas, né, vocês sabem, na cozinha o prato pode até estar cru, mas a fofoca continua sendo bem passada, né? No final, é basicamente isso. E, gente, não sei se eu vou conseguir fazer hoje ainda, mas amanhã, no máximo, estourando amanhã, a gente já vai ter o vídeo falando sobre o Estrela da Casa, como é que foi ali a apresentação, como é que é a nova casa e tal. Eu vou trazer para vocês, tá bom? E aí um pequeno perfil de cada um dos participantes. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.